Calculadora Casio FX991 LAX. Visão geral e configurações. Bom, quando a gente compra a calculadora e liga ela, nós vamos perceber que o menu principal aqui, a tela principal, provavelmente estará em inglês, certo? Então a primeira configuração que a gente tem que efetivar é a mudança de linguagem. Então vamos fazer isso. Para fazer isso, nós temos que entrar na primeira aplicação disponível, que é Calculate, certo? Que é o jeito mais fácil. Bom, podemos fazer isso apertando o menu. Entrei na aplicação. Se eu apertar menu de novo, eu volto para a tela principal. Posso entrar na primeira aplicação apertando AC, certo? Apertando o menu, volto. E posso, como o mais tradicional, que é apertar o número correspondente à aplicação. Então, Calculate é o número 1. Então, aplico 1 aqui. Bom, dentro da aplicação Calcular, Shift, Setup, e vou procurar Language aqui, para mudar a língua. Desço as telas até achar aqui, Language 1, opção 1. Então, digito 1. Vai me dar as 3 línguas disponíveis. Clico em 3, pronto, já está em língua portuguesa. Para verificar realmente, aqui no menu, calcular, base, estatística, bom, já está em português. Certo? Bom, outras configurações importantes eu marquei aqui, certo? Por exemplo, separação de dígitos, entrada e saída, né, o formato de entrada, a forma como a calculadora vai receber os dados e apresentar na tela, e sair e apresentar como saída os dados na tela. Graus, né, a unidade de ângulo que está ajustado, e coordenadas se está em retangulares ou polares. Vamos dar uma olhada, né? Para isso, a gente novamente entra em calcular, digita 1, certo? Shift Setup. Bom, então vamos ver aqui, ó. Primeira configuração é entrada e saída. Entrada e saída. Eu costumo usar, vou digitar 1 aqui para selecionar, né? Eu costumo usar essa segunda aqui, certo? Mas você pode tentar depois, conforme a sua mais lhe agradar, né? Configurar como 4, 3, tem 4 opções aqui. Eu costumo usar a 2, certo? Qual a diferença, por exemplo, da 2 para opção 4. Então vamos lá, vamos fazer uma conta aqui. 45 dividido por 6. Certo? Então eu digitei uma entrada de dados aqui e saiu aqui os dados. Certo? Então vamos ajustar. Shift Setup. Entrada e saída. Vamos colocar a 4 aqui. 4. Então novamente 45 dividido por 6 igual. Certo? Percebam que o 7,5 ele não está mais aqui embaixo, ele está aqui em cima, provavelmente permitindo mais linhas aqui em sequência. Okay? Mas como eu falei, eu prefiro o ajuste número 2. Então vou lá, 1, 2. Está ajustado para mim. Né? Bom, outro ajuste que eu considero importante é separação de dígitos. Vou escrever aqui um número, 1.200.000, para ver se ele já está ativo. 1.200.000 igual, ó, já está ativo. Ó, percebam que está separado aqui o 1 do 200 e o 200 dos 3 zeros aqui, certo? Eu considero visualmente melhor do que a outra opção, com a separação de dígitos desativada, certo? Então eu deixo sempre ativado. Onde está essa configuração? Shift Setup, desço a tela, separação de dígitos, está aqui, ó, 3. Eu mantenho sempre ativado, eu digito 1 e deixo ativado. Okay? A outra configuração é graus, né, qual unidade de ângulo que a calculadora está trabalhando e coordenadas, que tipo de coordenadas que ela está trabalhando. Então vamos lá. Aqui em cima da tela já dá para perceber que está em graus, D, né, que é graus em inglês, degree. Tá ok? Mas vamos lá, onde fica isso? Shift Setup novamente e é só procurar na lista. Então a unidade angular é o número 2. Eu posso ter graus, né, que é o que está, então está digitado 1, né? Eu posso ter radianos e graus, ok? Vou deixar em graus mesmo, 1, ok? Coordenadas retangulares, eu quero coordenadas retangulares e não polares, eu quero que a calculadora, ao me dar uma resposta, me dê em coordenadas retangulares.
Então vamos lá, Shift Setup. Onde está isso? Provavelmente em número complexo. Está aqui, ó, na segunda tela, complexo 2. Então eu simplesmente venho aqui e ativo 1. Pronto. Já está configurado aí com o setup de trabalho aí, que eu considero bom para executar algumas tarefas, né? Bom, agora vamos fazer um apanhado geral, né, das teclas aqui, manipulação de teclas. Né? Então vamos lá. Menu, né? Como eu falei, essa tecla menu ela é muito importante para voltar à tela inicial, certo? Isso também pode ser feito com a C ou pode ser feito com o número da aplicação aí, ok? Então, por exemplo, ó, apertei a C e fui para a aplicação calcular, certo? Apertando o menu, eu vou para a tela inicial. Apertando o menu novamente, eu vou para a aplicação calcular. Okay? Apertando o menu, em 1, também vou para a aplicação calcular. Então, a tecla menu, eu consigo voltar para a tecla de aplicações, certo? E para essa primeira aplicação calcular, eu posso apertar C1, que eu vou nela tranquilamente. Ó, menu também, ok? Bom, nessa aplicação calcular, eu acesso Setup. Certo? Shift Setup, que nós fizemos anteriormente. Tem outras configurações aqui, certo? Símbolo de engenharia, tá? Uma série de configurações aqui, mas as mais importantes são essas aqui, que eu considero importantes, né? São essas, ok? Bom, conforme for usando, a gente vai, se necessário, ativar ou mudar alguma. Bom, tecla OPTN, Options. Bom, essa tecla, certo? É uma C aqui, essa tecla, ela depende de que aplicação que está, certo? Então, para algumas aplicações, ela tem opções diferentes. Então, vamos lá, por exemplo, na aplicação número 1, Options, ela me dá a função hiperbólica, unidade angular, símbolo de engenharia. Voltando lá, a C, menu, certo? Já que eu já havia entrado em Options, né? Na aplicação número 2, por exemplo, que é complexo, vamos ver as opções. Mudou, tá vendo? Argumento, conjugado, parte real, parte imaginária, e converter o número que está na tela para coordenadas polares ou retangulares. Ok? Então mudou. Okay? Então essa tecla opções, né, é de acordo com a aplicação que eu estou trabalhando. Bom, acesso às opções em amarelo aqui, né? É Shift e a opção. Então, por exemplo, se eu quero acessar as constantes dessa calculadora, tá? Entre em calcular, Shift, constantes. Então aqui tem uma série de grupos de constantes, né? Por exemplo, no grupo universal, eu tenho, por exemplo, permissividade no vácuo, aqui 4, item 4. Dou igual, e aqui está o valor da permissividade no vácuo. Ok? AC, menu. Em Shift, novamente entra em calcular. Em Shift, conversões, eu tenho uma série de opções de conversão aí, de comprimento, área, volume. Vamos entrar em comprimento. Tecla 1. Então, polegada em centímetro, pés em metro e outras aqui, né? Conversões de comprimento. Ok? Bom, Shift, recal. Em Shift recal, eu tenho como inspecionar o que está guardado nas variáveis disponíveis na calculadora. A, B, C, D, E, F, certo? Assim como eu guardo em Story, STO, eu dou uma olhada no que tem lá em Shift recal. Ok? Tudo bem? Bom, então as demais teclas em amarelo eu acesso sempre no Shift, né, e o que eu quero em amarelo aqui, certo? Por exemplo, a Shift, eu acessei aqui a montagem da fração mista. Ok? Assim.
Funções em azul. As funções em azul, normalmente, elas são acessíveis junto com a aplicação que a gente está trabalhando. Por exemplo, decimal, hexadecimal, binário e octal. Eu vou entrar na aplicação base, certo? Para mudança de base numérica, que é a número 3, digito 3 aqui, entrei. Aqui ele está me pedindo um número em decimal, certo? Então, por exemplo, se eu colocar aqui 98, certo? Dou um igual para deixá-lo na pilha, tá? E agora eu vou transformar em hexadecimal. É só apertar aqui, ó, a tecla azul correspondente em hexadecimal. Vou transformar em binário. É só apertar a tecla azul, binário. Transformar em octal, certo? Bom, mas eu não quero. Eu quero escrever um número em hexa e saber o valor dele em decimal. Então eu venho aqui, escrevo em hexa, certo? Por exemplo, DE. Dou igual para colocar o número na pilha e aperto aí a base que eu quero. Por exemplo, decimal. Não, eu quero o binário. Vem aqui e aperto o binário. Ok? Um AC e volto. Então as teclas azuis normalmente elas estão acessíveis, ok? Dentro da aplicação. Vocês perceberam que quando eu digitei hexadecimal, vou fazer de novo aqui, ó, hexa, eu digitei o D e o E sem necessariamente apertar a tecla alfa. Por quê? Porque eu estou dentro da aplicação. Isso é para facilitar, né, o uso da aplicação. Ok? Então, dentro da aplicação, as teclas em vermelho elas estão acessíveis. Dependendo da aplicação, é claro, né? Fora da aplicação, as teclas, as funções em vermelho, então vamos lá, menu 1, certo? As funções em vermelho já não estão mais acessíveis. E, a letra E não está acessível, certo? Então, se eu quiser, eu tenho que apertar o alfa e a função em vermelho, D, a letra D no caso, certo? Bom, pessoal, então é isso. A calculadora está configurada, eu posso trabalhar tranquilamente e nos vídeos sequentes aí a gente vai fazer algumas operações utilizando a calculadora e se for necessário a gente muda ou não alguma configuração ou algum setup. Ok? Muito obrigado e até lá.